Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao vosso canal Transforma-te. Hoje venho falar de como mudar os pensamentos negativos. Pois é, algo que é tão difícil, algo que é tão difícil nós conseguirmos controlar, é tão difícil tu conseguires controlar os teus pensamentos, verdade? Mas há uma forma de tu começares a habituar a tua mente, começares a moldar a tua mente e tentares focar, começares por focar, não é tentar, é mesmo focar os teus pensamentos no caminho, no sentido daquilo que tu queres realizar. Porque muitas vezes o que é que acontece? Tu queres comprar um carro, por exemplo, e o que é que tu pensas? Não, é difícil, é muito complicado, eu não vou conseguir comprar, porque eu não tenho dinheiro, ou porque não vou ganhar o dinheiro até lá, ou porque o carro é caro. Isto são os teus diálogos interiores. E são os teus diálogos interiores que tu precisas mudar. Porque os teus diálogos interiores são os pensamentos que tu não consegues controlar e que inadvertidamente e que inconscientemente e que ali aos bocadinhos eles te vão minando a tua fé, vão minando a tua esperança e vão fazendo com que tu não acredites que tu consegues, mas tu consegues. Então, como é que tu tens de fazer? Precisas primeiro de conseguir mudar os teus diálogos interiores, mudar os teus pensamentos. E eu explico-te como. Então, se tu queres comprar um carro, por exemplo, o exemplo que dei há pouco, e achas que o carro é caro, ou de momento não tens dinheiro para o carro, e inconscientemente tu pensas, não, o carro é caro, o carro não é para mim, eu não vou conseguir. Não, porque não pensas ao contrário, porque não dizes, não, e se eu conseguir? E se eu até conseguir um crédito? E se eu até tal data, conseguir juntar o dinheiro que necessito? E se eu conseguir, através de uma entrada e ir pagando prestações, fazendo um crédito? E se realmente eu jogar, imaginem, na lotaria e me sair a lotaria? Sim, porque esse é outro diálogo interior. Porque muitas vezes o que é que nós pensamos? A lotaria, não, isso não é para mim. A lotaria é para os outros. E se a lotaria nunca sai? É outro diálogo interior. São os nossos diálogos interiores que criam as crenças que limitam a realização dos nossos sonhos. São os nossos diálogos interiores que fazem com que o nosso subconsciente fique minado e a nossa mente se mentalize de que não, é difícil, não vou conseguir, não vai ser possível, não vais conseguir ter, por exemplo, o relacionamento que tu sonhas, ter o namorado, a namorada ou o companheiro que tu desejas. Porque não, já as pessoas já estão todas ocupadas, só porque os homens não prestam. Os homens são todos iguais, ou as mulheres não prestam porque são todas iguais. As pessoas melhores já estão, não querem saber, ou ninguém quer saber de mim, ou eu não me acho interessante, certo? Esse é o outro diálogo interior que mina os teus relacionamentos. É outro diálogo interior que te faz, quando por vezes até conheces até alguém que te interessa, alguém que gosta de ti verdadeiramente e tu estragas essa relação. Porquê? Porque não te achas merecedor, merecedora, tu achas que a relação não vai dar certo, porque lá está, ele é homem e os homens são todas iguais, ou porque ela é mulher e as mulheres são chatas e são problemáticas e são complicadas e não vai dar, e o relacionamento não vai dar. E acaba assim por não dar. Quando tu queres, por exemplo, um emprego, sim, mas aquele emprego é difícil e eu tenho que estudar e eu tenho que fazer o concurso e depois não vou conseguir e eu tenho medo e já me sinto ansiosa por causa dos concursos, eu sinto-me ansiosa por enviar um currículo e pelas entrevistas e se eu não conseguir e se eu não sou capaz, outro diálogo interior que te faz uma crença, que transforma em crença, que te vai limitar e que te vai prender. E se tu não mudares essas crenças, tu não vais conseguir mudar os teus pensamentos e não vais conseguir realizar o que tu desejas. Tu precisas focar os teus pensamentos na orientação, no sentido do que tu queres, orientá-los para o que tu desejas. Portanto, começa por e se? E se eu estou enganada? E se eu conseguir? Então, mas se acontece aos outros, porque não há de acontecer a mim? Eu não sou melhor, pior que os outros. Se acontece a tanta gente, se sai lotaria às outras pessoas, porque não há de sair a mim? Se as outras pessoas, claro, tens que jogar. Se as outras pessoas conseguem comprar um carro, porque eu não hei de conseguir? Se eu trabalho, se eu tenho um vencimento, se eu tenho ordenado, tenho. Porque não hei de conseguir? Claro que sim, que consigo.
Se eu quero o emprego que eu desejo, se os outros conseguem, por que eu não hei de conseguir? Claro que sim, porque eu sou capaz. Tu és capaz e é isso que tu tens que focar o teu pensamento. Quando vierem aqueles diálogos interiores, tipo o anjo e o demónio, diz: Não vais conseguir, é caro, tu não vais conseguir. O anjo diz: Claro que sim, claro que vais conseguir. Força, foca, direciona os teus pensamentos positivos e tu vais conseguir. E é para o teu anjo que tu tens que olhar, é para o teu anjo que tu tens que ouvir, porque claro que sim, consegues, porque tudo é possível. Nada se esgota no universo, nada se esgota na natureza, nem dinheiro, nem relacionamentos, nem empregos, nem, nem canais de YouTube, nada se esgota porque a natureza e o universo são ilimitados. Então tu só precisas mentalizar-te e ter noção de que precisas mudar o teu diálogo interior. E já agora aproveito para te pedir, fazendo aqui um curto intervalo, aproveito para te pedir, subscreve o canal Transforma-te, fica comigo, assista aos outros vídeos, assista ao vídeo que está aqui na descrição, que é um vídeo que já viralizou, já tem mais de 50.000 visualizações sobre precisamente este tema, como mudar pensamentos negativos, como eliminar crenças limitantes. Este vídeo está a ser um pouco mais completo, mas assista ao outro também. Coloca like também nos vídeos, divulga, envia, partilha estes vídeos, ajuda-me a crescer, ajuda a nós, ao nosso grupo ser cada vez maior e cada vez mais nós conseguirmos transformar os nossos pensamentos, as nossas vidas, porque quando tu mudas o teu diálogo interior, quando tu mudas o teu pensamento e o direcionas no sentido do que tu desejas realizar, tudo na tua vida muda. Eu estou a falar isto por experiência própria. Dá o benefício da dúvida. Experimenta. Diz, não sei se isto vai funcionar, mas deixas o guibinho e ouve o que o anjo está a dizer. Experimenta, não tens nada a perder. Como estás, já estás. Se tu mudares o teu diálogo interior, eu aposto contigo o que tu quiseres em como a tua vida direciona para o lado positivo imediatamente. Voltando agora aqui um pouco ao vídeo e continuando com o que eu te tenho estado a falar, com o tema da conversa, com o tema do vídeo, o teu diálogo interior é o que dita as tuas conquistas, é o que dita os teus pensamentos, é o que dita os teus sentimentos. E o que tu sentes e como tu sentes é o melhor indicador para tu saberes, estás-te a sentir bem? Se te estás a sentir bem, então é porque tu estás a pensar positivo, estás a ir no sentido certo. Se estás a sentir-te mal, se estás com a emoção negativa, é porque os teus pensamentos não estão em consonância. Então tu tens que mudar o teu pensamento para o lado certo e direciona, muda o teu diálogo interior. Quando te vier alguma dúvida, eu tenho medo, acho que não vou conseguir, pensa no e se? E se conseguir? O que é que eu vou sentir depois de conseguir? E se eu conseguir, não me vou sentir tão bem, não me vou sentir tão realizado, realizada, não me vou sentir tão feliz, não me vou sentir tão empolgado e empolgada. E se? Então não desistas. Agarra-te ao teu e se e mantém o teu pensamento positivo, porque isto é essencial. O teu pensamento positivo, o teu diálogo interior dita a tua crença, dita o que tu sentes e automaticamente te põe em vibração com tudo o que é positivo, te conecta com tudo o que é positivo, te conecta com a abundância do universo e abundância significa prosperidade em todas as áreas, dinheiro, área financeira, área dos relacionamentos, área da saúde, área do emprego, tudo, área social, tudo. Muda o teu diálogo interior. Quando surgir alguma dúvida, algum receio, estiveres ansioso ou ansiosa e não souberes para que lado ir, pensa: e se eu conseguir? E se correr bem? E aí, segue em frente. Dá o primeiro passo, porque o universo faz o resto do caminho. Está a falar-te quem fez isso, quem andou anos a adiar e perdi muito tempo. E assim que eu me decidi a pôr o primeiro passo, esqueci os medos, esqueci a procrastinação e pensei: e se der certo? E se não der, o que é que perco? E se der certo? Se não fizer, eu vou perder a oportunidade e vou ficar sem saber se dá certo. Se eu fizer, pode dar certo. E se der certo? Então, dei o primeiro passo e o universo pôs o caminho. E cada vez mais, tanto Deus como o universo me têm guiado e têm corrido sempre tudo da melhor forma possível. E porquê também? Porque o primeiro passo que eu dei foi mudar o meu diálogo interior, os meus diálogos interiores. Que muitas vezes ainda bem, o diabinho às vezes ainda vem falar.
mas eu olho sempre mais aqui para o anjo e sigo a trilha do que eu quero realizar. Então, muda o teu diálogo interior e mudarás os teus pensamentos. E se conseguires? Comenta aqui nos comentários o que farias. E se conseguires? E se o que tu desejas der certo? O que é que farás? Partilha comigo nos comentários. Obrigada por estares comigo. Até ao próximo vídeo. Até já!